Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo Filosofia, e o papo de hoje é sobre Immanuel Kant e aquela questão super espinhosa. Será que é permitido mentir? E se for, quando? Então, para a gente começar, vamos pensar num cenário. Um daqueles que realmente testam nossos instintos morais. Imagina só a seguinte situação. Olha, a maioria de nós, né, provavelmente mentiria sem nem piscar para salvar o amigo. Parece a coisa certa a se fazer, a única atitude humana possível, não é mesmo? Pois é, mas aí que entra o filósofo Immanuel Kant com uma resposta que, olha, é de cair o queixo. Totalmente contra o que a gente pensa. Para ele, nosso dever moral é falar a verdade, mesmo pro assassino. É isso mesmo que acabamos de ler. Tá, mas peraí, por que raios o Kant defenderia uma coisa que parece tão absurda? Para a gente entender isso, a gente precisa mergulhar fundo na base da filosofia moral dele. Para Kant, a coisa é a seguinte: a moralidade de uma ação nunca pode depender das consequências dela. A partir do momento que a gente começa a abrir as sessões pensando no que pode acontecer, pronto, a gente joga fora toda a estrutura moral e cai no que se chama de consequencialismo. Então, para o Kant, a ação moral de verdade é aquela que a gente faz por puro dever. É seguir uma lei moral que não tem mais, não tem porém, não tem exceção. Não interessa se o resultado vai ser bom ou ruim. O que define se algo é moral ou não é a intenção de cumprir esse dever. Eu sei, isso soa meio como uma prisão, né? Tipo, ter que seguir o dever sem questionar. Mas o curioso é que, para Kant, é justamente o contrário. Kant vai dizer que seguir o dever é, na verdade, a maior forma de liberdade que existe. E por quê? Simples, porque essa lei moral não vem de fora. Não é a sociedade que impõe, não é uma religião, é uma lei que nós mesmos, como seres que pensam, que raciocinam, damos para nós mesmos. E o nome disso? Autonomia. E essa lei que a gente se dá é o famoso imperativo categórico. Ele é universal, ou seja, vale para todo mundo, em qualquer lugar, porque ele vem da razão pura, uma coisa que todos nós temos. E aí que está o pulo do gato. Mentir quebra essa lei. Por quê? Porque a mentira não pode ser universalizada. Imagina se todo mundo mentisse o tempo todo. A própria ideia de verdade, de confiança, simplesmente deixaria de existir. Ok, então, a gente fica num beco sem saída? Quer dizer que temos que entregar o nosso amigo de bandeja pro assassino, só para cumprir o dever? É exatamente aqui que a filosofia do Kant mostra uma, digamos, uma saída de mestre. Uma brecha bem sutil, mas que faz toda a diferença nessa estrutura que parece tão rígida. E essa comparação aqui mostra perfeitamente a diferença. Uma mentira, bom, é uma mentira. É uma afirmação falsa e pronto. Já a verdade enganadora, essa é mais esperta. Ela usa uma frase que é tecnicamente verdadeira, mas com a clara intenção de enganar. E para Kant, a diferença moral entre uma coisa e outra é gigante. Bora ver como essa ideia funciona na prática com um exemplo super famoso? Talvez o caso mais conhecido disso seja o do ex-presidente americano Bill Clinton lá no meio daquele escândalo dos anos 90. A grande questão foi: aquilo foi uma mentira na cara dura ou uma verdade enganosa? A defesa dele bateu o pé, que foi a segunda opção. O Clinton escolheu cada palavra com um cuidado cirúrgico para, na cabeça dele, não falar uma mentira literal, mesmo que todo mundo soubesse que a intenção era enganar. E por que essa diferença é tão crucial para Kant? Porque a verdade enganosa, por mais escorregadia que seja, ainda está, de certa forma, reconhecendo a importância da lei moral. A pessoa está fazendo um malabarismo com as palavras para se manter dentro dos limites do que é literalmente verdade. É como se estivesse prestando uma homenagem, um tributo ao dever de não mentir. Pensa bem, uma mentira direta simplesmente joga esse dever no lixo, ignora completamente. Já a verdade enganosa, não. Ela tenta enganar, sim, mas, ao mesmo tempo, tenta honrar a letra da lei moral. É uma forma de respeito, mesmo que seja um respeito meio calculado pela própria verdade. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para a gente ficar pensando, né? Nessa balança moral do Kant, o que será que pesa mais? A intenção clara de enganar ou o esforço, mesmo que todo calculado, de não dizer uma mentira direta? É uma linha muito, muito tênue que mostra o quão complexo pode ser esse tal de dever. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor, produzido por J. Nascimento. E aí, se essa nossa conversa fez sentido, se abriu a cabeça para novas ideias, não esquece de deixar o like e seguir a gente nas nossas redes sociais.